Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa terceira aula da disciplina de Práticas Pedagógicas, Modelagem e Resolução de Problemas. Eu sou a professora Daiane e nós já falamos em aulas anteriores um pouco sobre atividades de modelagem matemática. Atividades essas que você pode levar para a sala de aula, que você pode introduzir com seus alunos lá no momento da regência ou então na sua própria sala. Às vezes você já é professor, então você pode levar esse tipo de atividade. Na nossa primeira aula, nós vimos uma atividade que utiliza o software. O software é uma ferramenta importante para nos auxiliar na coleta de dados, para nos auxiliar também na análise daqueles dados que nós tínhamos. Na segunda aula, nós também utilizamos o software para verificar, para encontrar um modelo. Então, o software ele vem percorrendo todas as nossas aulas e a gente vai mostrando a importância do software em atividades de modelagem matemática. Conforme nós falamos, atividades de modelagem, elas favorecem o uso do computador. Mas aí você pode estar falando, professora, mas na escola que eu estagio, ou na escola que eu dou aula, não tem uma ferramenta dessa. Então você pode adaptar a sua atividade de tal forma que que não seja necessária a utilização do software. Todas as atividades que eu trouxe para vocês, o software ele é uma ferramenta que vai nos auxiliar a desenvolver a atividade. Nós temos condições de fazer a atividade sem o software. A atividade ela não é pro software, O software é apenas ali um auxílio. Então, você, diante da sua realidade, diante do que você tem disponível na escola, você pode adaptar a atividade e não usar o software ou fazer um encaminhamento diferente do encaminhamento que foi proposto. Hoje, na aula também, nós vamos mostrar mais uma vez um outro software agora, que também pode auxiliar. O software em atividades de modelagem, ele tem muito papel de visualização, porque nós trabalhamos com funções, nós trabalhamos com uma quantidade grande de dados, e ele nos auxilia a analisar esses dados, a visualizar. Por exemplo, quando você tem duas funções e você quer analisar o comportamento dessas funções, o software ele te auxilia nisso, Porque é muito mais fácil a gente visualizar ali na telinha do computador com o software do que a gente realizar à mão. É claro que nós temos condições de realizar esses gráficos dessas funções à mão, mas o software ele facilita a nossa vida. Então é importante que você aprenda a utilizar esses softwares e pense também em atividades que utilizem. Na modelagem, como você já pode perceber, eles são bastante utilizados e não é apenas um software, Não é só o GeoGebra, ou só o Curve, ou só o Excel. Nós temos outros softwares que podem auxiliar no desenvolvimento de atividades de modelagem matemática. Nós vimos também que em uma atividade de modelagem matemática a gente sai daquela zona de conforto que estamos acostumados. Nós estamos acostumados a ficar ali, a ser detetor de tudo que vai acontecer. E quando a gente trabalha com modelagem, isso não acontece. Quando nós temos momentos para trazer a atividade, quando o professor ele encaminha do início ao fim a atividade, aí sim, a gente ainda está naquela zoninha de conforto, porque o aluno a gente vai encaminhando o aluno para onde a gente quer que ele siga. Mas quando o aluno que resolve fazer o seu encaminhamento, que resolve decidir as estratégias, você simplesmente leva o tema para o seu aluno, aí nós saímos dessa zona de conforto. Por quê? Eu posso ter diversas perguntas, diversas respostas, Eu já contei para vocês, eu já tive em um momento na minha graduação, quando eu fui no meu mestrado, quando eu fui aplicar uma atividade de modelagem, nossa, tínhamos 5 ou 6 grupos na sala. Cada grupo fez diferente, cada grupo fez um encaminhamento diferente. E isso mostra como a modelagem é legal nesse sentido. Mostra para o nosso aluno que em matemática a gente não tem uma única resposta, não. Claro que em situações a gente só tem aquela resposta a seguir. Mas existem situações que a matemática você pode ter várias respostas. Estão erradas? Não. Existe modelo errado? Não. Existe modelo que não é adequado à situação que nós estamos trabalhando. E nós vimos isso perfeitamente na aula passada. Na aula passada, nós vimos um modelo que matematicamente, nossa, era muito bonito. Mas faz sentido um carregador de celular carregar o celular mais de 100%? Não faz. Matematicamente, ok. Mas quando a gente analisa aquele modelo na situação que nós estamos, não faz sentido nenhum. Então, aquele modelo está errado?
Não, ele não é adequado para aquela situação que nós temos. E quando o modelo ele não é adequado, o que nós fazemos? Nós analisamos novamente a situação, nós criamos hipóteses novas, nós selecionamos novas variáveis e encontramos um novo modelo. Pode ser que o próximo modelo que a gente encontre, ele mais uma vez não esteja adequado. Nossa, professora, mas então não tem jeito de analisar essa situação, não tem como a gente fazer uma modelagem dessa situação. Tem sim. O problema, geralmente, quando os modelos não estão adequados, são nas hipóteses. O que nós consideramos, geralmente, está equivocado para a situação que nós estudamos. Então, a gente volta lá nas hipóteses, analisa, verifica se essas hipóteses elas estão corretas e aí sim a gente cria um novo modelo matemático. Você percebe que a modelagem é um ir e devir. Eu não sigo uma linha reta de passos, não. A gente vai e volta. Há necessidade, às vezes, a gente está lá construindo um modelo matemático e a necessidade da gente buscar mais informações. Então, a gente volta lá no início, na nossa inteiração, nos inteiramos a respeito daquela situação para descobrir mais informações que vão nos auxiliar a construir um modelo matemático. Não é um pensamento linear, né? A gente vai e volta conforme a necessidade que nós temos naquela atividade. Isso são coisas que você deve prestar bastante atenção quando você se propor a desenvolver uma atividade de modelagem matemática em sala de aula, né? Você vai e volta, e o seu aluno, ele também vai e volta, ele vai buscar informação, ele vai tentar resolver um modelo, ele vai voltar para buscar informações, e assim vai se construindo o modelo matemático. E quando o aluno ele não chega no modelo adequado, a gente não deve cortar as asas do nosso aluno, a gente deve incentivá-lo a buscar um modelo que seja adequado. Acontece do aluno chegar a um modelo que não é adequado para aquela situação. Então, nós, como professores, temos que orientar esse aluno a chegar em algo adequado. Temos que dar a resposta? Não. Isso é um exercício que nós temos que fazer. Nunca dar a resposta pronta para o nosso aluno, e sim fazer com que ele pense, com que ele reflita. Uma coisa interessante, o aluno fez uma pergunta, você responde ele com outra pergunta, porque aí o aluno ele vai pensar a respeito. Eles não gostam muito disso não, mas é importante, porque assim o pensamento reflexivo do nosso aluno é desenvolvido, o nosso aluno aprende a pensar por si só e não a ter respostas prontas e acabadas, certo? Nós já vimos alguns conteúdos matemáticos e hoje eu trouxe uma outra atividade, uma atividade também que você pode desenvolver no ensino fundamental 2 ou no ensino médio, depende, nós vamos discutir ao final da aula a respeito disso, em que nível de escolaridade a gente pode trazer esse tipo de atividade. Essa atividade também não é uma atividade realizada por mim, é uma atividade que eu retirei de um livro, né? Na biblioteca vocês encontram esse livro, que é Modelagem Matemática na Educação Básica. É um livro que tem muitas atividades disponíveis e são atividades direcionadas para a educação básica. Então, se você tiver interesse, ao final da aula tem a referência, você pode encontrar esse livro na biblioteca, você pode ali buscar novas ideias para atividades. Você não precisa desenvolvê-la da forma como ela está ali, mas você pode tirar ideias ali para resolver, para criar as suas próprias atividades e levar para a sala de aula. Então, o que será o nosso objetivo da aula de hoje? Acompanhe comigo no quadro. Como que nós podemos ensinar conceitos relativos a sistemas lineares por meio de uma situação não matemática? Observe que hoje eu já trouxe a ideia de uma situação não matemática, né? É muito comum quando nós estamos trabalhando com atividades de modelagem, ouvirmos falar situações do cotidiano, situações da realidade. Depende muito do autor que você está se baseando. Há autores que não gostam da palavra realidade, porque quando a gente fala em realidade, tem toda uma discussão filosófica a respeito do que é realidade. Então é muito comum você ouvir falar em situações do cotidiano ou situações não matemáticas ou não essencialmente matemáticas. São aquelas situações que elas advêm do dia a dia do nosso aluno, são situações que a gente pode se deparar no dia a dia. E a situação de hoje é uma situação que às vezes o nosso aluno não diretamente se depara, porque é algo mais para os pais, que se preocupam com a segurança, que se preocupam com a segurança de casa.
Mas esse tipo de situação, a gente pode trabalhar a ideia de sistemas lineares. Por quê? Porque eu tenho duas opções e eu tenho que comparar qual dessas duas opções é a mais vantajosa. Quando a gente tem situações desse tipo, nós podemos empregar a ideia de sistemas lineares. Então, nós podemos utilizar esse tipo de situação para trabalhar, para desenvolver no nosso aluno ou a ideia inicial de sistemas lineares, ou depois que você já explicou sobre sistemas lineares, você traz essa atividade para mostrar para ele, olha, aqui você pode utilizar esse tipo de matemática para analisar a situação, para ajudar o seu pai, por exemplo, a tomar uma decisão. Isso é outro ponto importante. Quando a gente fala em modelagem matemática, nós podemos ajudar na tomada de decisão. Eu posso tomar uma decisão com base nos modelos que eu criei e com base na análise que eu realizei, na interpretação que eu realizei daquele modelo. Isso vai ficar bem claro na nossa aula de hoje. E qual que é o tema da nossa aula de hoje? Eu já dei até um spoiler, né? Eu falei sobre segurança. O tema da nossa aula de hoje é cerca elétrica. Acompanhe comigo no quadro qual que é a nossa situação-problema. O aumento do índice de violência que ronda a vida das pessoas, tanto no campo como na cidade, conduz à procura por equipamentos de segurança instalados em construções. Dessa forma, as pessoas estão recorrendo à instalação de cercas elétricas para melhorar a sua segurança. A cerca elétrica é uma proteção, uma forma de proteção bastante eficiente. Consiste numa cerca ligada a uma central elétrica capaz de produzir choques suficientes para impulsionar uma pessoa para bem longe. Você, né, ao andar na rua, ao andar perto da sua casa, provavelmente já se deparou com esse dispositivo de segurança. É algo muito comum nas casas hoje em dia. Imagine só, se você, o seu pai, né, está querendo colocar uma cerca ao redor da sua casa, ou o pai do seu aluno, ele está querendo colocar uma cerca ao redor da sua casa. É necessário fazer uma pesquisa para ver onde é mais lucrativo. Afinal de contas, a gente não pode ir logo na primeira empresa de segurança e colocar. A gente tem que pesquisar. Nas atuais condições hoje em dia financeiras, nós temos que economizar o máximo que nós conseguimos. Então, ele pode ir em várias empresas e ele tem ali orçamentos. E aí, o que compensa mais? E é justamente essa a proposta da atividade. Os autores que construíram essa atividade, né, com esse tema da cerca elétrica, o que eles pensaram? Tá, então nós podemos utilizar a cerca elétrica, então nós vamos pesquisar em duas empresas. Pesquisaram e as duas empresas são essas, são esses os valores. Para qual das situações é mais vantajoso ou não é? Então vamos acompanhar os valores de cada uma dessas empresas. Ó, as informações a seguir foram obtidas junto a empresas especializadas, as quais oferecem duas opções de serviços de instalação de cercas elétricas, conforme esse quadro. Então, nós temos aqui o kit 1, que é a opção 1, e o kit 2. Na opção do kit 1, o que acontece? Nós temos aqui que, se você colocar a central, se você colocar a bateria, se você colocar a haste de manutenção e a cerca por 20 metros de cerca, você paga R$370. Já na opção 2, você não tem esse valor da cerca, veja só. Você tem um valor que paga-se por metro de cerca. E cada uma dessas opções, ó, a central é R$180, a bateria é 60, a sirene é R$25, a haste de aterramento é R$35. Aqui na opção 2, cada item tem um preço. Já na opção 1, você compra tudo isso pelo preço de R$370. Além disso, você tem o preço em cada uma das cercas, o preço por metro das cercas. Para a primeira opção, você paga R$5 por metro de cerca que exceder os 20 metros. Por que exceder os 20 metros? Vejam só, nesse pacote aqui, nós já temos 20 metros incluídos no valor de R$370. Então, se você vai usar só 20 metros de cerca, você só vai pagar esse valor aqui, R$370. Agora, vamos supor que você vai precisar de mais 1 metro de cerca. Então, você vai pagar mais R$5. E na segunda opção, no kit 2, o metro, ele custa R$4,50. E aí, a gente não tem um valor, né,
um valor fixo. Para a opção 2, eu não tenho uma quantidade pré-estabelecida. Então, eu vou pagar em 1 metro eu pago R$ 4,50, em 2 metros eu vou pagar mais R$ 4,50, ou seja, R$ 9,00. E assim sucessivamente. Então, considerando essas informações do quadro, o que nós podemos ter? Vejam só. Na opção 1, o valor do kit é de R$ 370,00 e paga-se R$ 5,00 por metro de cerca que exceder os 20 metros. Já na opção 2, nós temos um valor fixo de 300. Ah, professor, da onde surgiu esse valor de 300? Daqui, ó. É só a gente somar 180 mais 60 mais 25 mais 35. E aí nós vamos ter esse valor de R$ 300,00. Então, eu pago esse valor fixo de 300, afinal de contas, para instalar a cerca elétrica eu preciso de todos aqueles equipamentos, e a cada metro de cerca custa R$ 4,50. Diante dessas informações, vejam só, o que nós fizemos? Nós tínhamos uma situação-problema. Situação-problema é essa relacionada à cerca elétrica. Definimos a situação-problema. Ok, buscamos informações. Os autores foram lá e buscaram informações sobre qual que seria o preço para instalar uma cerca elétrica e descobriram esses 2 kits. Então, nós temos os 2 kits. Agora, o que nós precisamos fazer? Definir o nosso problema. Sempre nós temos uma situação-problema, lembre-se, situação-problema é algo maior, é um tema, é algo sobre o que nós vamos investigar. O problema é uma pergunta. Geralmente, ele tem aquele pontinho de interrogação. O problema é aquilo que a gente quer saber, mas a gente não sabe, não sabe a resposta. Nós temos que investigar para descobrir aquela resposta. E qual que seria um problema que nós poderíamos trabalhar? Nós poderíamos pesquisar, por exemplo, qual seria o preço, quantos que pagaria para você instalar, por exemplo, 50 metros de cerca no kit 1, no kit 2. Nós poderíamos ter problemas para cada um dos kits. Mas aqui, nesse caso, não seria melhor a gente criar um problema que nos ajudasse a tomar uma decisão? Por exemplo, o problema que eu propus para a gente investigar nessa aula, acompanhe no quadro. Qual a opção mais vantajosa para um cliente que deseja instalar esse equipamento de segurança? Então, nós vamos ter que comparar os 2 kits. Nós vamos ter que comparar o kit 1 e nós vamos ter que comparar o kit 2. Nós vamos ter que verificar qual das 2 opções é mais vantajosa. Então, nós já buscamos informações, já criamos um problema. Então, a nossa fase da inteiração, por enquanto, está ok. Nós, completamos ali o que precisávamos. Agora, nós precisamos matematizar a nossa situação. Nós precisamos transformar o nosso problema, que encontra-se numa linguagem natural, numa linguagem materna, para uma linguagem matemática. E para a gente fazer isso, o que nós precisamos? Nós precisamos selecionar variáveis, elaborar hipóteses e, caso necessário, realizar simplificações. Perceba que essa situação, ela é uma situação que não temos tanta simplificação a ser realizada, que é bem diferente lá da nossa primeira situação. Aqui, os dados como eles foram trazidos, como foram apresentados, esses dados eles já estão na sua forma simplificada, mas de certa forma foi realizada uma simplificação para esses dados. Por quê? Porque não existe uma única empresa de segurança na cidade que as pessoas que criaram essa atividade coletaram as informações, Existem outras empresas, eles optaram por essa empresa. Na atividade não fica claro o porquê dessa empresa, mas eles fizeram essa opção. Eles já simplificaram a situação e já apresentaram a situação com as suas simplificações realizadas. Perceba que, às vezes, não está explícito ali como foi feita a simplificação, mas ela foi realizada anteriormente para mostrar a atividade como tal. Então, nós temos, as simplificações já foram realizadas, ok. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que definir variáveis. E aí, quais serão as variáveis que estão nesse problema? Acompanhe comigo a pergunta que eu tenho para você. Quais as variáveis envolvidas no problema? Eu gostaria que você pensasse a respeito disso. Eu vou dar um minutinho para você pensar a respeito de quais são as variáveis que estão envolvidas nesse problema, que daqui a pouco eu retorno para discutir a respeito dessas variáveis.
sempre quando a gente analisa um problema da realidade, nós temos variáveis ali envolvidas. O que são essas variáveis? É aquilo que nós estamos estudando. Nesse caso, nós estamos estudando o valor da cerca elétrica. Nós temos um valor fixo a ser, né? Em qualquer um dos dois kits nós temos um valor fixo e nós temos algo que está variando. O que está variando nessa situação? O preço que a gente vai pagar. Então, o preço que nós pagamos depende do quê? Desse valor fixo e da quantidade de metros de cerca elétrica que nós vamos instalar. Perceba que, ao analisar a situação, né, você perguntando o que varia nessa situação, o que eu estou estudando nessa situação, você consegue definir quais são as variáveis ali envolvidas na sua situação problema. Então, aqui nesse caso, nós temos a variável metros, né, a quantidade de cerca, e nós temos também o preço que nós vamos pagar. Acompanhe no quadro como que nós vamos denominar essas variáveis. Né? Nós temos que traduzir essas variáveis que estão na nossa língua materna para o nosso simbologismo matemático, porque a gente precisa de uma simbologia para facilitar o nosso trabalho, para nos facilitar a encontrar o nosso modelo matemático. Então, o comprimento da cerca nós vamos chamar de L. Poderia ser X, Y, Z, o que você quiser denominar. Aqui, escolhemos denominar por L, que é dado em metros. E essa daqui é a nossa variável o quê? Independente. Por quê? Ela não depende de outra variável, né? Pelo contrário, o custo, esse depende. E ele depende de quem? Da minha variável L, do meu comprimento de cerca. Então, o custo do kit 1 nós vamos chamar de C1 e o custo do kit 2 nós vamos chamar de C2. E esse valor, ele será dado em reais. E essas são as nossas variáveis dependentes. Por quê? Porque elas dependem tanto do meu comprimento quanto do valor fixo que nós temos. Observe que, a partir dessa informação, nós podemos criar uma hipótese. O que é essa hipótese? É uma afirmação que nós realizamos baseado nas informações que nós temos. É uma conjectura, é algo que nós podemos dizer a respeito daquela situação. Se nós analisarmos a nossa situação, nós temos que tanto o custo do kit 1 quanto o custo do kit 2, eles dependem de um valor constante mais um valor variável. Essa característica é uma característica de que tipo de função? Por que eu estou falando em função? Nós não devemos encontrar um modelo matemático que vai nos auxiliar a responder aquela pergunta, vai nos auxiliar a dizer qual dos dois custos, dos dois kits, é mais vantajoso, se é o kit 1 ou se é o kit 2, e para qual quantidade de metros isso é mais vantajoso. Então, nós vamos fazer toda essa análise. E para a gente fazer essa análise, nós precisamos determinar um modelo que vai nos dar o preço, o custo, para qualquer quantidade de metros. Nós poderíamos fazer na mão, né? Se fosse 1 metro, se fosse 2 metros, se fosse 3 metros. Mas isso daí daria muito trabalho. Então, a ideia é que nós generalizemos. E quando a gente generaliza a situação, nós vamos encontrar uma função. Nesse caso aqui, o nosso modelo matemático é o quê? É uma função. É ele que vai nos mostrar a relação existente entre a situação que nós temos e a matemática. Ele que vai fazer essa junção, ele que vai nos permitir fazer a análise da situação. E para encontrar essa função, nós temos vários tipos de função, né? A gente tem função polinomial do primeiro grau, função polinomial do segundo, função exponencial, função polinomial do terceiro, função logarítmica, função trigonométrica. Nós temos vários tipos de função. E aí, professora, o que eu faço? Aí você tem que estar atento a quais são as características de cada uma desses tipos de funções. Porque as características dessas funções, geralmente estão presentes na minha situação problema. Então, aqui nós temos o quê? Um valor fixo, mais um valor que ele é acrescido constantemente. Então, se eu tenho 1 metro, aumenta R$5. Se eu tenho 2 metros, aumenta mais 5. Isso é uma característica de que tipo de função? Função polinomial do primeiro grau ou função do primeiro grau. Então, o nosso modelo matemático, ele vai ser do tipo ax
mais B, y igual a x mais b. Isso daí é uma hipótese. Perceba, tinha isso claro em algum lugar do nossa situação problema? Não. Mas nós afirmamos isso com base nas informações que nós tínhamos, com base na análise que nós realizamos da atividade. É assim que nós criamos uma hipótese. E a hipótese, ela geralmente, ela está relacionada ao tipo de função que eu quero encontrar para o meu modelo matemático. Então, quando nós estamos trabalhando esse tipo de situação, são as hipóteses que vão nos guiar para encontrar um modelo matemático. Por isso, a sua fundamental importância em atividades de modelagem matemática. E as hipóteses são a característica que mais difere uma atividade de modelagem matemática, por exemplo, de uma atividade de resolução de problemas, né? Você está resolvendo um problema, mas quando você está na perspectiva da resolução de problemas, a gente não precisa encontrar hipóteses. Tudo que a gente precisa está ali, está no nosso problema. Então, essa que é uma das grandes diferenças, é o que diferencia essas duas tendências em educação matemática. Já temos a nossa hipótese. Então, nós temos agora que encontrar a lei de formação para as duas situações. Então, agora nós vamos analisar cada um dos kits e vamos buscar qual é a lei de formação para esses dois kits. Acompanhe comigo no quadro. Primeiro, nós vamos olhar o kit 1. O kit 1, nós sabemos que de 1 a 20 metros, nós temos o preço de R$ 370. Então, eu vou pagar R$ 370 quando eu faço a compra no kit 1. Esses R$ 370 estão inclusos todas aqueles equipamentos, né? A sirene, a bateria, entre outros, mais 20 metros de cerca, até 20 metros de cerca. Passou de 20 metros de cerca, se eu quiser 21 metros de cerca, nós vamos ter que pôr 370 mais R$ 5. Por que esse 5? Desse 1 metro que ultrapassou ali. Então, nós vamos ter 370 mais 5, que multiplica o quê? Os 21 menos 20, certo? 21 é a quantidade de metros que nós colocamos. Por que eu estou diminuindo Por que você está diminuindo esse 20, professora? Porque esse 20 já está incluso aqui nos 370 metros. Se eu faço 21 menos 20, nós vamos ter que 1 metro, 1 vezes 5, 5. Então, nós vamos pagar esse valor. Aqui são 2 metros de cerca, então nós vamos pagar R$ 370 mais 5, que multiplica esses 2 metros. Só que a gente tem que tirar o 20. Então, nós vamos ter 22 menos 20. Para 23 metros, 370 mais 5, que multiplica 23 menos 20. Se a gente faz, 23 menos 20 é 3, que é justamente esses 3 valores aqui do 5 que nós estamos somando. Para 24, o mesmo procedimento, 370 mais 5 vezes 24 menos 20. Para 25, o mesmo procedimento. Eu vou fazer aqui na linha de baixo, 370 mais 5, que multiplica 25 menos 20. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. É o mesmo que 5 vezes 5. 25 menos 20, 5 vezes 5. Então, nós temos esse padrão que nós podemos encontrar para o kit 1. Observe que aqui nós temos valores, né? E se eu tivesse uma quantidade L qualquer? E aí que eu tenho a pergunta para você, que eu gostaria que você pensasse. Com base no quadro anterior, qual que é a lei de formação dessa função? Você tem que generalizar essa informação. Nós temos o quadro, no quadro nós temos informações específicas, casos específicos. E se eu quisesse uma quantidade L qualquer de cerca, qual que seria a lei de formação que me daria o custo que eu pagaria? É isso que eu gostaria que você pensasse a respeito. Então, eu vou dar um minutinho, eu vou deixar no quadro, porque para você visualizar bem mesmo e tentar identificar qual que é a lei de formação. Então, daqui a pouquinho eu retorno para a gente descobrir qual que é essa lei de formação.
ficou fácil, né, identificar qual que é a lei de formação. Eu já dei uma dica gigantesca. É só no lugar ali da quantidade fixa de metros quadrados, a gente substituir por L, né? Vejam só, acompanhem comigo no quadro. Aqui nós tínhamos, ó, 370, como que nós reescrevemos 370 mais 5? 370 mais 5, que multiplica 21 menos 20. É só no lugar da quantidade fixa de metros quadrados da cerca, nós substituirmos pela quantidade variável, pela quantidade que a gente não conhece. Aqui, no caso, L. Então, se eu tenho uma quantidade maior do que 20, qual que vai ser, né, a condição que nós vamos usar? Essa daqui, ó, 370 mais L menos 20, que multiplica 5. Agora, se eu tenho uma quantidade inferior a 20, nós vamos ter que usar o valor de 370. E aí que nós temos uma característica desse tipo de função. Essa função, ela é uma função definida por partes. Por quê? Se nós temos uma quantidade inferior, vamos supor que a gente coloque aqui, ó, 19, né? Vamos supor que a gente tenha 19 metros. 19 menos 20, nós vamos ter menos 1. Vezes 5, menos 5. Mais 370, 365. Então, para valores menores do que 20, essa função aqui, ela não vale. Por quê? Nós já temos o valor fixo. Para 20 metros, eu vou pagar R$ 370. Por isso que essa função, ela é definida por partes. Então, se o meu comprimento de cerca, ele está entre 0 e 20 metros, qual é o valor que nós vamos pagar? R$ 370. Agora, se o meu comprimento ele é superior a 20 metros, qual o valor que eu vou pagar? Vai ser definido por essa expressão, 370 mais L menos 20 vezes 5. E veja que dá certinho, ó. Se eu coloco aqui 21, nós vamos ter 21 menos 20, 1 vezes 5, 5. Então, para 21 metros, nós vamos pagar R$ 375. Essa é uma característica desse tipo de função. Nós temos funções que elas são definidas por duas sentenças. Por quê? Em um determinado intervalo, ela se comporta de uma forma. Em outro intervalo, ela se comporta de uma outra forma. Que é exatamente o caso dessa nossa situação. Além de você trabalhar a ideia de sistemas lineares, você também pode trabalhar a ideia de função definida por partes. E fica muito claro nessa situação o porquê que ela é definida assim. Se não for definida assim, não faz sentido com a situação que nós estamos. Se nós esquecêssemos de definir o intervalo de 0 a 20 como sendo 370, o nosso modelo ele não seria adequado para aquela situação. Por quê? Se eu colocasse uma quantidade menor de cerca elétrica, abaixo de 20, nós teríamos um valor abaixo do que a opção desse kit cobra. Então, por isso, a importância ali de definir essa situação por essas partes, porque a situação é montada dessa forma. Nós precisamos dessas duas sentenças para mostrar o comportamento daquele fenômeno. No caso, o fenômeno nosso, qual é? O custo do kit 1. Então, esse custo ele é formado por essas duas sentenças, que são as nossas sentenças que formam a nossa função por partes. Depois nós vamos analisar cada uma dessas sentenças. Então, já descobrimos o modelo para o kit 1, já estamos bom, ó. Agora a gente precisa o quê? Modelo para o kit 2. E o modelo para o kit 2, nós vamos seguir a mesma ideia. Também para o kit 2, nós temos a mesma hipótese, que é uma função do primeiro grau. Por que é uma função do primeiro grau? Porque eu tenho um valor fixo, mais um valor que cresce constantemente. A cada metro, eu aumento R$ 4,50. Por essa característica, nós podemos determiná-la como sendo uma função do primeiro grau. Agora, se eu tivesse, por exemplo, um valor, né, ao quadrado, ou se eu tivesse uma situação que, em determinado momento, o meu valor decresce e depois o meu valor cresce, ou vice-versa, em determinado momento cresce e depois decresce, isso daí é característica de que tipo de função?
uma função do segundo grau. Então, cada função, você tem uma característica que quando você analisa na situação, você consegue adequar aquele tipo de função para a situação que você está trabalhando e ela é uma boa função para você fazer essa análise, essa interpretação da situação. Então, pensando nisso na nossa hipótese, que a função que descreve é uma função do primeiro grau, vamos ao quadro descobrir qual é a lei de formação. Nós temos aqui, essa daqui é uma função mais fácil. Por quê? Porque você paga um valor fixo de R$300 mais R$4,50 por metro de cerca elétrica. Então, aqui eu vou pagar 300 mais R$4,50 vezes 1. Aqui nós vamos pagar 300. Quantas vezes nós somamos 4,50? 2. Então, isso aqui é 4,50 vezes 2. Aqui nós vamos pagar 300, mais quantas vezes nós somamos 4,50? 3. Mais R$4,50 vezes 3. Aqui nós somamos quantas vezes? 4. 300 mais 4,50 vezes 4. E para uma quantidade qualquer, para uma quantidade L de metros de cerca, nós vamos ter 300 mais 4,50 vezes essa quantidade L, que é exatamente o modelo que vai descrever o custo para o kit 2. Então, para o kit 2, nós vamos ter a função C2 de L, ou seja, o custo depende da minha variável independente L, é de 300 mais 4,50 vezes L. Esse é o nosso modelo. E aí, eu tenho uma pergunta para você. A gente já descobriu quais são os dois modelos. O modelo do kit 1, nós temos uma função definida por partes. Ok. Modelo do kit 2, nós temos uma função linear, uma função do primeiro grau. No modelo da função do kit 1, nós temos uma função constante e depois a gente tem uma função também do primeiro grau. E aí, o que a gente pode dizer a partir desses modelos? Veja aqui, encontramos os modelos. Acabou a atividade? Não, como eu já disse em aulas anteriores. Encontrar um modelo não significa que é o fim da atividade. Nós temos que utilizar esse modelo para responder ao nosso problema. E o nosso problema era qual é o custo, qual que dos dois kits é mais vantajoso. Então, a gente precisa agora analisar e interpretar o nosso modelo para que a gente consiga chegar na nossa situação final. E qual que é a nossa situação final? É justamente a resposta ao problema. Então, nós já finalizamos a nossa fase da resolução. Nós já encontramos o modelo matemático. Agora, nós vamos analisar e interpretar esse modelo em busca da nossa resposta ao problema. Muitas pessoas acreditam que fazer modelagem é criar modelos matemáticos. Veja, nessa situação eu criei um modelo, mas em nada me adiantou, porque eu não analisei, eu não interpretei esse modelo e não usei ele para responder a pergunta que nós criamos no início. Então, modelagem não é sinônimo de construir modelos. Nós construímos modelos? Sim, construímos, mas a gente não realiza somente isso. Pensando nisso, eu tenho a seguinte pergunta para você, acompanhe no quadro. Que conclusões nós podemos tirar a partir da análise da representação gráfica desses modelos? E aqui eu trago para você essa representação. Então, nós temos aqui em azul a função do kit 1 e em vermelho a função do kit 2. A partir dessa representação, o que a gente pode dizer dos nossos modelos encontrados, né? Eu gostaria que você pensasse a respeito, que daqui a pouco eu retorno para a gente discutir qual é a interpretação que nós podemos ter.
A partir dessa representação gráfica, a gente pode perceber que tem um pontinho ali que as duas retas elas se interceptam. E o que significa essa intersecção das duas retas? É justamente o ponto em que tanto faz você ter o kit 1 quanto o kit 2, que você vai pagar o mesmo valor. E aí é uma boa opção para o professor, nesse momento, ao levar a atividade em sala de aula, mostrar para o seu aluno o que significa essa representação. Porque o que nós fizemos na representação gráfica? Nós fizemos a representação gráfica da primeira função, a representação gráfica da segunda função. Nós temos ali um sistema, né, com essas duas funções. E aí, eles se interceptam, essas duas funções, elas se interceptam em um ponto. Esse ponto é justamente a solução de um sistema linear. Então, quando eu tenho a representação gráfica de um sistema linear e a gente encontra a intersecção desse ponto, quer dizer que aquele ponto é a solução. Naquele ponto eu vou ter o mesmo valor, tanto para a primeira função quanto para a segunda função. Então aí é um bom momento para o professor dar uma pausa na atividade e falar assim, ó, agora vamos entender o que é essa representação gráfica, vamos analisar essa representação gráfica, vamos ver o que está acontecendo aqui e mostrar para o aluno essa questão da representação gráfica. Eu não esqueço que eu tive numa prova que eu tive que realizar para entrar no mestrado, caiu uma questão exatamente assim. Qual que é a representação gráfica de um sistema linear? Ainda bem que meu professor mostrou isso, né, na minha graduação e eu consegui responder. Quando que eu sei que um sistema tem solução? Quando ele se intercepta em um único ponto. Então, você pode mostrar para o seu aluno essa ideia. Também você pode mostrar as outras ideias, quando o meu sistema ele tem infinitas soluções e quando o meu sistema é impossível, né? Então, você pode mostrar todas essas representações gráficas a partir dessa situação. Você pode parar aquela atividade, vamos pensar um pouquinho no que está acontecendo aqui, vamos explicar o conteúdo que está vendo aqui. E depois você retorna para a atividade e o aluno ele vai ter claro, olha, nesse pontinho aí, tanto faz eu ter o kit 1 quanto o kit 2, porque eu vou pagar o mesmo valor. Mas e como que a gente vai saber quando que é mais vantajoso ter o kit 1 ou o kit 2, ou sempre é vantajoso ter o kit 1 ou o kit 2? Nós podemos realizar isso de duas formas. Nós podemos continuar na representação gráfica, analisando a representação gráfica. Nós vamos fazer isso daqui a pouquinho, mas também nós podemos analisar algebricamente a situação. E analisando algebricamente, a gente consegue determinar se sempre é vantajoso ter a opção 1, se sempre é vantajoso ter a opção 2, ou quando é vantajoso ter essas duas opções. Então, primeiro vamos analisar algebricamente e depois eu vou trazer o software, que no caso é o GeoGebra, para a gente também fazer uma análise dessa situação, olhando para a reta, olhando quando que uma é maior, quando que a outra é menor, ok? Então, vamos ao quadro para a gente fazer essa análise gráfica. A análise dessa figura, né, da nossa representação, remete à discussão sobre qual é a opção mais vantajosa para a instalação de uma cerca elétrica residencial. Os gráficos sinalizam que em dois pontos que correspondem aos comprimentos da cerca e o seu custo, esses custos eles são iguais. Resta determinar quais são esses pontos e realizar a discussão sobre a vantagem de uma opção ou de outra. Então, nós vamos fazer C1 igual a C2. Então, nós vamos igualar essas duas funções. Na análise dessa igualdade, da situação que nós estamos estudando, temos que considerar dois intervalos para o comprimento de cerca, pois uma função ela é definida por duas sentenças. Então, primeiro a gente vai fazer a análise de C1 e C2 para 20 metros, entre 0 e 20 metros. Nós sabemos que C1 é 370 e C2, independente da quantidade, é 300 mais 4,5 L. Então, agora nós temos que igualar essas duas sentenças e descobrir qual o valor de L, né, que esses valores são iguais. Nós temos aqui, então, 300 é igual a 300 mais 4,5 L. Nós temos aqui uma equação do primeiro grau. Como que a gente resolve esse tipo de equação? Nós temos que isolar a nossa variável, no caso L, e para isso nós podemos subtrair de ambos os lados da igualdade o 300. Então, eu vou reescrever aqui a nossa equação. 4,5L mais 300 é igual a 370.
Se eu subtraio 300 de ambos os membros da nossa igualdade, nós vamos ter 4,5L é igual a 370 menos 300, ou seja, 4,5L é igual a 70. Mas a gente não quer o valor de 4,5L, a gente quer o valor de apenas um L. Então, como que nós vamos realizar? Nós dividimos ambos os membros da igualdade para o 4,5. Quando a gente realiza isso, nós vamos ter que L é igual a 70 dividido por 4,5. E quando a gente realiza essa conta, nós vamos ter o valor aqui, ó, aproximadamente 15,56 metros. O que isso indica? Que em 15,56 metros, se eu estou comprando uma quantidade entre 0 e 20, em 15,56, tanto faz eu ter o kit 1 quanto o kit 2. Eu vou pagar o mesmo valor. E aí depois a gente tem que analisar. Abaixo de 15,56, qual é que compensa? E acima, qual é que compensa? Então, a gente já analisou a sentença entre 0 e 20. Agora, a gente precisa analisar a sentença para mais de 20. Acompanhe no quadro. Perdão. Então, para 15, L igual a 15,56, o custo para as duas opções é de R$ 370, como eu já disse. Agora, para o caso em que L é maior do que 20, nós temos que a nossa sentença ela é definida como 370 mais 5, que multiplica L menos 20, e para C2 nós temos a mesma sentença, né? Que é 300 mais 4,5 L. E aí, agora a gente tem que igualar essas duas sentenças, continuamos tendo uma equação do primeiro grau, cuja variável nossa é L, então nós vamos ter que realizar as operações necessárias de tal forma que a gente isole a nossa variável. Primeiro, a gente tem aqui uma distributiva, então vou fazer 5 vezes L, 5 vezes menos 20. 5 vezes L, 5L. 5 vezes menos 20, menos 100. Nós vamos ter aqui, então, eu já posso subtrair de ambos os membros da igualdade por 4,5, então a gente tem aqui 5L menos 4,5. Nós temos 370 menos 100 é igual a 270. Se eu subtraio de ambos os membros da igualdade esse 270, nós vamos ter que 300 menos 270. 300 menos 270, nós temos 30. E 5 menos 4,5, nós temos 0,5. Mas eu não quero o valor de 0,5L. Nós queremos o valor de um L apenas. Então, nós dividimos ambos os membros da igualdade por 0,5. Nós vamos ter que, na quantidade 60, eu também vou pagar o mesmo valor. E quando a gente tem 60 metros, o valor a ser pago é de R$ 570. Professora, como é que você achou esse valor de 570? Eu substituí. No lugar do L, a gente substitui o 60. Então, se a gente fizer aqui, ó, 300 mais 4,5 vezes 60, quanto que nós vamos ter, ó? 300, 4,5 vezes 60 é o valor de 270. 300 mais 270, 570. Não está convencido? A gente pode substituir nessa segunda função aqui, ó. Nós vamos ter 370 mais 5, que multiplica 60 menos 20. Nós vamos ter 370 mais 5, que multiplica 60 menos 20, 40. Então, nós vamos ter 5 vezes 40, nós vamos ter 200. 370 mais 200, que dá o valor de R$ 570. Então, nesses dois casos, nós obtemos o valor de 570. E aí, é uma opção também, é uma oportunidade para você mostrar para o seu aluno, olha, nós igualamos, nós descobrimos em quais valores eram iguais. O que a gente fez foi resolver ali o sistema que nós tínhamos. E, para você verificar se realmente é esse valor, você substitui nas duas equações. Se der o mesmo valor, ok.
Agora, tem casos que não dá o mesmo valor, que numa função dá e na outra não. O que isso quer dizer? Que você fez alguma conta errada, que você se equivocou em algum momento. E aí é necessário rever os cálculos, né, que foram realizados. Então, a gente sabe que para 60 metros eu vou pagar R$ 570. E aí, qual das duas opções é a mais vantajosa? E é essa a pergunta que eu tenho para você, acompanhe. Qual opção é mais vantajosa para um cliente que deseja instalar esse equipamento de segurança? De acordo com a análise que nós fizemos, de acordo com os valores que nós encontramos, qual das duas opções é a mais vantajosa? Reflita a respeito, que daqui a pouco eu retorno para a gente discutir a respeito. Nossa, quanto a respeito. Para a gente descobrir qual que é a opção mais vantajosa, a gente vai precisar analisar o que acontece em cada um desses intervalos. Então, eu trouxe aqui para você quais são os intervalos que é mais vantajoso e aí depois a gente vai analisar no software essas vantagens. Acompanhe comigo no quadro. Então, para o comprimento entre 0 e 15,56, a opção 2 é mais vantajosa. Mas como que eu sei isso? Você pode pegar um valor entre 0 e 15,56 e substituir nas duas funções. Quando você realiza isso, você verifica que para a opção 2 é mais barato eu colocar a cerca elétrica. Agora, se eu tenho de 15,56 e 60 metros, qual que é a opção mais vantajosa? É a opção 1. Essa opção que é a mais vantajosa. Agora, para comprimento maior que 60, a opção 2, ela é mais vantajosa. Você pode, né, mais uma vez, escolher valores entre 15,56 e 60, substituir na função que você vai verificar essa informação. E aqui também você pode pegar um valor acima de 60 que você consegue verificar essa informação. Mas nós também podemos realizar essa interpretação utilizando o software GeoGebra. O GeoGebra é um software que eu acredito que já seja um software que já, né, que você já viu
em outros momentos durante o curso, e ele nos auxilia bastante em aulas de matemática. Ele é uma ótima ferramenta de visualização e ainda mais é um software livre, então a gente pode trabalhar esse software, ele tem inúmeras funcionalidades, eu consigo trabalhar bastante coisa no software GeoGebra. Então eu vou trazer, nós vamos construir essas duas funções e nós vamos analisar essas funções no software, ok? Vamos acompanhar então no software como que nós vamos fazer isso. Então, aqui no software, nós temos aqui a tela inicial do GeoGebra e nós vamos precisar construir as nossas duas funções. A nossa primeira função é uma função definida por partes. Aqui eu não vou colocar C1, C2, eu vou colocar apenas F1, eu vou colocar f de x e g de x que eu vou colocar, ok? Então, quando eu fizer isso, nós vamos aqui na nossa entrada, f de x, só que a nossa função 1, do kit 1, ela é uma função definida por partes. E por ela ser uma função definida por partes, o que vai acontecer? Nós precisamos colocar aqui o c. Ele tem essa opção, vejam só. Se eu coloco aqui c, deixa eu aumentar a lupa aqui que aí eu mostro para vocês, ó. Se eu coloco aqui a função c, ele aparece todas essas condições. Então, eu venho aqui, c condição. Qual que é a primeira condição? É 370, perdão. Qual que é a primeira condição? É 0, menor ou igual. Aí, para o menor ou igual, a gente vem aqui no cantinho, aqui nesse símbolo alfa, e a gente coloca menor ou igual a x, menor ou igual a 20. Se isso acontecer, nós vamos ter o valor de 370. Se isso não acontecer, nós vamos ter qual função? Nós vamos ter a função 5, 370, mais 5, que multiplica x menos 20. E aí, nós temos aqui a nossa função. Vejam só, é uma função definida por partes e essa função, ela é uma função, é uma função definida por partes. Aqui nós temos o valor 370, acima disso nós temos essa condição. E qual que é a nossa segunda função? A nossa segunda função é g de x, que aqui eu vou denominar como g de x, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a nossa 300 mais 4,5 vezes x. Essa é a nossa função. Só um momento que eu acho que eu fiz errado aqui. Ah, tá. 4,5 vezes o valor x. Gente, não é vírgula, né? É ponto. Por isso que não tá dando certo. Não façam que nem a professora, não. É ponto. Pronto, agora sim a gente conseguiu a nossa função. A gente tem que tomar um cuidado quando a gente está trabalhando com o software para verificar quando é ponto e quando é vírgula. Isso é algo que atrapalha bastante a gente. Então, a gente definiu essas duas funções, certo? Então, eu vou aqui estender aqui para a gente analisar aqui o nosso gráfico. Nós podemos identificar quais são os pontos que essas funções elas se cruzam. Como que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso utilizando a intersecção. Olha aqui, ó, interseção de dois objetos. Ao clicar, nós clicamos e clicamos nas duas funções que nós estamos em busca, que é a função em laranja e a nossa funçãozinha em azul. Deu aqui o meu ponto, ó. Observe aqui. A interseção é no valor 60 e 570. Vou dar um zoom aqui, ó. Aqui no cantinho ele me deu, ó, valor 60 e 570 e foi marcado o ponto aqui. Mas a gente viu que tem outro ponto de interseção, que é esse daqui, ó. Como que a gente faz? O mesmo procedimento, ó. Interseção, a laranja e a azul. E ele vai me dar o outro ponto. Perdão, gente, o B tá aqui. Então, nós temos esse ponto de interseção e era para estar dando outro ponto de interseção, gente. Mas não quer dar, não. Aqui no laranja e na azul. Agora sim, eu estava clicando no lugar errado.
Então, quando a gente clica no laranja e aqui na retinha do azul, nós vamos ter aqui, ó, mais um momento, a nossa interseção, que é aqui no ponto C, que é o valor que nós descobrimos, ó, 15,56 e 370. E aí, como que a gente faz agora, quando que é mais vantajoso? Agora a gente analisa em quais momentos esses valores, em qual período, nesses intervalos, qual que a função é maior do que a outra. Veja só, no intervalo de 0 a 15,56, qual função é menor? Observe só, a função em laranja, que é nosso kit 2. E a função em azul, ela é mais cara, ela é maior. O valor de y aqui, ó, é maior do que o valor da minha função em laranja. Então, nesse intervalo de 0 até esse ponto C, que é 15,56, é mais vantajoso a gente pagar o quê? A opção 2, que é a opção em laranja. E aí, agora vamos analisar, ó, de C até A, ou seja, de 15,56 até 60. Qual que é mais vantajoso? Qual função que está acima? Veja que os valores da nossa função em laranja, que é o nosso kit 2, ele é superior aos valores da nossa função em azul, que é o kit 1. Então, analisando graficamente, nós podemos perceber que aqui, de 15,56 a 60 metros, é mais vantajoso nós termos a função em azul, ou seja, o kit 1. Então, se eu tenho uma quantidade de cerca de 15 a 60 metros, nós vamos ter que pegar, é mais vantajoso para o proprietário, comprar o kit 1. E acima de 60, vejam só, acima de 60, nós temos que sempre a azul é maior do que a nossa função. Então, deixa eu arrumar aqui, e aí você vai perceber, ó, que o azul, ele sempre é maior do que a nossa função em laranja, ó, para todo o intervalo acima de 60. Então, para valores maiores que 60, é mais vantajoso a gente ter a opção do kit 2. Observe que com o gráfico é muito mais fácil nós realizarmos essa visualização, é muito mais fácil nós verificarmos, né? Porque é só a gente analisar onde a função é maior que outra. Nesse ponto, o software ele é uma ferramenta incrível e uma ferramenta que a gente tem que trazer mais na sala de aula. A gente tem que tentar incentivar o nosso aluno a explorar essas funcionalidades do software. E uma coisa legal para o GeoGebra é que ele não tem só para o computador. Você tem um aplicativo no celular. E vejam só, os nossos alunos hoje na sala de aula estão sempre com o celular em mão. É até comum, professor, guarda esse celular, não pode mexer com o celular. Por que a gente não usa o celular ao nosso favor? Nós temos aplicativo, o aplicativo é gratuito, então o aluno ele pode baixar lá, ou na Play Store, ou se o aluno tem um iPhone, ele pode baixar, né, na galeria do iPhone, que agora eu não me recordo o nome, mas ele pode baixar o aplicativo e pode ali desenhar e escrever esses gráficos. Então, se na sua sala de aula não tem, se na sua escola não tem um laboratório de informática, você pode criar grupinhos com aqueles alunos que têm celular, porque é claro que tem alguns alunos que não têm celular, mas você pode criar o grupinho e transformar o grande vilão das aulas de matemática numa ferramenta muito legal e que os alunos vão amar. Os alunos vão chegar em casa e vão falar assim, nossa, usei celular na sala de aula. A mãe vai falar, nossa menino, mas o que você usou? Eu usei para aprender matemática, para analisar a situação. Então, é uma outra forma também de você trabalhar o software. Como eu disse, se a gente não tem a ferramenta no computador, a gente faz o que pode ao nosso alcance e o celular é uma ferramenta que tem um aplicativo que você consegue também fazer tudo isso com os alunos. E ele é o grande vilão da sala de aula que a gente pode reverter e trazer ele para a sala de aula como uma ferramenta útil, como uma ferramenta que pode nos auxiliar no desenvolvimento em sala de aula. Então, com isso, a gente chega, né? A gente consegue responder ao nosso problema. Vejam só, nós criamos um modelo matemático, esse modelo ele foi analisado, interpretado, e a partir dessa análise que nós realizamos, tanto algebricamente quanto graficamente, nós determinamos qual é a opção mais vantajosa para o cliente. Depende da quantidade de metros de cerca que ele for comprar. Se ele for comprar tal quantidade,
essa opção é mais vantajosa. E assim por diante. Esse tipo de atividade é bem legal para ensinar o aluno que a matemática ela pode ser importante na tomada de decisões, que nós podemos utilizar a matemática para tomar decisões no nosso dia a dia, certo? Então, nós fizemos uma atividade de modelagem matemática desde o início até o seu final. Lembre-se que na primeira aula eu destaquei que a gente tem diversas perspectivas envolvendo a modelagem matemática. A perspectiva que eu adoto, que eu mostro para vocês, é que a modelagem matemática é uma alternativa pedagógica, onde eu ensino matemática por meio de problemas que não são matemáticos. E quando eu faço isso, eu sigo algumas etapas. E aí eu tenho um questionamento que nós vamos discutir a respeito. Acompanhe comigo no quadro. Quais aspectos da modelagem matemática estiveram presentes nessa atividade? E que aspectos foram que nós trabalhamos durante toda a atividade? Nós tivemos uma situação-problema? Tivemos. Nós tivemos uma situação-problema que não é matemática, uma situação-problema de instalação de uma cerca elétrica. Ela não é, em sua essência, matemática. Tem matemática nela? Tem, mas a essência não é matemática. Ok, realizamos um processo investigativo? Realizamos. Nós buscamos, nós não buscamos informações, mas a pessoa que fez essa atividade, ela buscou informações. Nós criamos um problema. Nós analisamos qual a matemática que seria necessária para resolver esse problema. E aí nós temos a terceira característica de uma atividade de modelagem matemática. Nós tivemos matemática. Isso é algo que você deve, ficar atento. Tem modelagem matemática sem matemática? Não. Se a gente tiver uma modelagem, vai ser modelagem daqueles modelos que ficam lá na passarela. Essa não é a modelagem do nosso foco. O nosso foco é a modelagem matemática. Então, a gente precisa da matemática para analisar aquela situação. Então, nós tivemos matemática. Que tipo de matemática foi essa? Nós trabalhamos com função definidas por partes, nós trabalhamos com função linear, nós trabalhamos com sistema linear, analisamos a representação gráfica de duas funções. E essa análise é a nossa análise interpretativa. Nós tivemos o quarto elemento de uma atividade de modelagem matemática. Ao analisar o gráfico, ao analisar o modelo que nós criamos, nós realizamos essa análise interpretativa que nos levou à resposta ao nosso problema. Observe que essa é sim uma atividade de modelagem. Por quê? Porque ela tem essas 4 características. Se você aí achou uma atividade, nossa, que atividade legal, mas será que ela é de modelagem matemática? Como que você vai descobrir? Você vai fazer essa mesma análise que nós acabamos de fazer. Você vai verificar se ela tem uma situação-problema, se ela tem um processo investigativo, se ela tem matemática e se ela tem uma análise interpretativa. Se você tem esses 4 aspectos para desenvolver a atividade, para realizar a atividade, ela é sim de modelagem. Agora, se ela não tem, é uma outra tendência, é um outro tipo de atividade. Isso, é claro, na perspectiva que eu estou adotando. Mas na maioria das atividades de modelagem matemática você encontra essas 4, até porque elas são de modelagem matemática. E quando a gente adota essa perspectiva, como eu já adiantei, nós passamos por fases, nós passamos por etapas, Nós seguimos um roteiro linear? Não, de forma alguma. Eu posso ir e vir. E qual que foi o roteiro que nós seguimos nessa aula? O que nós fomos desenvolvendo passo a passo? Qual foi o ciclo que nós realizamos, Acompanhe comigo no quadro qual foi. Primeiro, nós tínhamos uma situação inicial. Qual é essa nossa situação inicial? É a instalação da cerca elétrica. Então, essa é a minha situação problemática, é a minha situação problema. Depois, nós tivemos a fase da inteiração. O que é essa inteiração? Fomos nós que realizamos toda a inteiração? Não. Por quê? Porque a coleta de dados na empresa da cidade, ela foi realizada por quem propôs a atividade. Mas em algumas situações, nós precisamos realizar essa coleta de informações. Então, nós realizamos, a pessoa realizou e nós já pegamos os dados prontos. Nós definimos um problema a ser investigado. Um problema que nós buscamos uma resposta. E nós buscamos essa resposta como? Na nossa matematização. Nós definimos variáveis. Quais foram as nossas variáveis? O comprimento de cerca, o custo, tanto do kit 1 quanto do kit 2. Nós também elaboramos hipóteses. A nossa hipótese
foi de que as funções eram funções do primeiro grau. Depois nós fomos para a resolução. Qual que foi a nossa resolução? Quais foram os passos que nós realizamos durante a resolução? Nós construímos as funções para os diferentes tipos de kits, né? Nós representamos graficamente essas funções e nós criamos um modelo matemático da situação. Que modelo matemático é esse? Tudo que nós realizamos, toda a matemática que nós utilizamos. Nós temos um modelo gráfico, nós temos um modelo algébrico e depois, por fim, nós temos aquelas sentenças, né? De tanto a tanto é mais vantajoso o kit 1, de tanto a tanto é mais vantajoso o kit 2. Então, nós realizamos esses modelos, construímos esses modelos. Por fim, nós fomos interpretar e validar a nossa situação. Como que nós fizemos isso? Com a intersecção entre as retas, correspondente ao valor para qual preço dos kits é igual. A partir dessa informação, a pessoa, né, que está interessada em instalar o kit, ela pode optar pela opção mais vantajosa do ponto de vista econômico. Isso aí também é algo que é importante a gente salientar. Do ponto de vista econômico. Aqui a gente está analisando esse quesito, o quesito econômico. Pode ser que a pessoa avalie outros quesitos, mas nesse caso aqui, somente o econômico. Perceba que nós passamos por todas as fases, todas as etapas de uma atividade de modelagem matemática, né? E a gente faz essas etapas sem pensar muito no nome, mas é isso que a gente está fazendo, a gente está inteirando, nós estamos matematizando, nós estamos resolvendo e, por fim, nós estamos interpretando aquela situação. Nós fizemos tudo isso nessa atividade. E aí, nós vamos refletir agora sobre sobre duas últimas perguntas que eu gostaria que você pensasse a respeito, e isso é algo para você levar para a sua vida profissional, para você levar para o seu dia a dia em sala de aula, quando se trata de atividades de modelagem matemática. Essas duas perguntas são perguntas que você deve se questionar sempre. Nós vamos discutir um pouquinho sobre elas. Tem resposta certa? Não. Eu não tenho uma resposta certa sobre as duas perguntas. Vai depender de muita coisa. E aí eu vou destacar o que depende a resposta para essas duas perguntas. Acompanhe no quadro. Em qual série da educação básica nós podemos trabalhar essa atividade? E qual seria o encaminhamento para essa atividade? Como eu já destaquei, eu não tenho resposta para essa pergunta. Vai depender do quê? Do seu objetivo. Posso desenvolver essa atividade no ensino fundamental? Pode. Vai ser preciso fazer alguma modificação? Provavelmente, dependendo da série que você vai trabalhar essa atividade. Posso desenvolver no ensino médio? Pode. E no ensino médio, a forma como ela está estruturada, você consegue resolver tranquilamente. Posso desenvolver no ensino superior? Pode também. Porque estou desenvolvendo aqui com vocês. Se vocês são capazes de acompanhar, os nossos alunos, os alunos do ensino superior também são capazes de acompanhar, são capazes de resolver. Todos os nossos alunos são capazes de resolver atividades de modelagem. Mas aí depende do objetivo do professor. O que o professor quer com aquela atividade. E, diante disso, ele pode fazer adaptações para trabalhar, por exemplo, lá no ensino fundamental 2, quando o aluno está vendo função, quando o aluno está vendo um pouquinho de sistema, é possível trabalhar esse tipo de atividade no ensino médio também. Existem atividades de modelagem matemática que foram feitas para trabalhar lá nos anos iniciais. Crianças que mal sabem somar, subtrair, multiplicar, dividir, realizam atividades de modelagem matemática. Se essas crianças podem, os nossos alunos do ensino fundamental 2 e os nossos alunos do ensino médio também podem. Eles são capazes de resolver esse tipo de atividade. Vai ter uma certa resistência no início? Vai. Não vai ser fácil, porque alguns alunos gostam dessas coisas diferentes, desse tipo de atividade diferente. Outros alunos não. Outros alunos preferem o tradicional. Mas não perca a confiança. Faça, tente. Né? Se você levar para os seus alunos, eles vão se sentir interessados. Todos? Não, mas alguns sim. E qual que é o encaminhamento? Essa daí eu também não sei a resposta para te dar, não. E aí que você vai ter que pensar a respeito. Qual que foi o meu encaminhamento aqui? Vamos lá, o meu objetivo aqui é mostrar para você sobre atividades de modelagem matemática. Eu quero que você conheça esse tipo de atividade, se sinta familiarizado com esse tipo de atividade
e resolva, faça esse tipo de atividade na sua sala de aula. Esse é o meu objetivo. Pelo meu objetivo ser esse, como que eu desenvolvi, como que eu encaminhei a nossa aula? Eu trouxe atividade, eu apresentei a situação problema, apresentei a interação, eu fui apresentando cada um dos passos. No final, a gente fez um resumo de tudo que nós realizamos, certo? Esse foi o meu encaminhamento. Por quê? Porque o meu objetivo é ensinar você modelagem matemática. O meu objetivo não é ensinar você matemática. E aí, quando o seu objetivo é ensinar matemática, o encaminhamento que você vai realizar, ele vai ser diferente. Você pode, por exemplo, falar sobre sistemas lineares, explica da forma tradicional e aí chega com essa atividade para o aluno. Mostra essa atividade, fala, olha, nós vamos estudar essa cerca elétrica, sobre a cerca elétrica. Você pode, ao trazer, levar a atividade, levar o problema e deixar que os alunos façam, que os alunos busquem estratégias. Ou você pode orientar, você pode junto no quadro e mostrando para ele como realizar. Você tem essas duas formas. Ou ainda, você quer introduzir o assunto de sistemas lineares. E aí você queria introduzir de uma forma diferente. Então, você vai introduzir com essa atividade. Você também, nesse caso, você pode apresentar a situação problema para o seu aluno, apresentar o problema e deixar que eles, em grupos, isso é algo muito importante, quando a gente está resolvendo atividades de modelagem, as atividades elas devem ser realizadas em grupos. Em grupos, eles discutam e encontrem a solução. Ou você pode orientar a forma como você quiser. Perceba que tudo depende do seu objetivo como professor. O que você não pode ter é medo de levar esse tipo de atividade em sala de aula. Saia da sua zona de conforto. Eu espero que com essa aula eu instigue você mais um pouquinho. Olha só, toda aula eu estou tentando instigar você a sair dessa zona de conforto e a levar esse tipo de atividade para a sala de aula. Porque o nosso aluno, ele se sente interessado e é muito legal esse tipo de atividade. Até a nossa próxima aula.